Recebemos neste Now às 7, a partir dos estúdios do Porto, Manuel Pizarro, antigo Ministro da Saúde do Governo do Partido Socialista. Soutor, boa tarde. Obrigada pela disponibilidade para conversar connosco. Peço-lhe uma primeira reação a todos estes casos que ficámos a saber. 3 mortes, supostamente por falta de assistência médica. Bem, em primeiro lugar, eu acho que é uma coisa que é muito preocupante. Evidentemente são casos dramáticos. É óbvio que não se pode associar diretamente a ocorrência fatal ao atraso no atendimento, isso tem que ser investigado, mas há uma coisa que eu acho que é de bom senso e que eu lamento que ninguém assuma nem responsabilidade, nem sequer uma atitude de simpatia ou de empatia para com as pessoas. É que é evidente que demorar 3 horas a fazer chegar um meio de socorro a uma pessoa que precisa de socorro é inadmissível. Eu não estou com isto a dizer, porque não posso afirmá-lo neste momento, que é a causa da morte da pessoa. Mas não há nenhuma dúvida de que o sistema está a falhar profundamente. E mais grave ainda... Ficou chocado de alguma forma com isso que diz, essa falta de empatia por parte do Governo hoje no debate quinzenal na Assembleia da República? Hoje, no debate quinzenal, a Sra. Ministra, já passaram mais de 24 horas sobre o primeiro acontecimento e a Sra. Ministra ainda não disse uma palavra. O Sr. Presidente do INEM diz que vão apurar tudo, mas que o INEM fez tudo bem. Desculpem, isto é mesmo de deixar uma pessoa desconfiada, desconfortável e desconfiada. Então, se fizeram tudo bem e vão apurar tudo com isenção, e já decidiram que fizeram tudo bem, claro que não fizeram nada bem. Se um meio de socorro demorou 3 horas a chegar, a responsabilidade é evidentemente do INEM. Bem, ou é de alguém no Ministério da Saúde sem ser do INEM, porque eu também ouvi o Sr. Presidente do INEM, o Dr. Luís Cabral, dizer que a responsabilidade é dos hospitais da margem sul, portanto será dos hospitais ou do Garcia da Horta em Almada, ou do Hospital do Barreiro, ou do Hospital de Setúbal, que mantiveram, que retêm as ambulâncias porque não têm macas para os doentes serem colocados. Bem, isso é uma situação inadmissível. Isso já tinha ocorrido no passado. Quando eu fui Ministro, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde reuniu com os hospitais e deu instruções claras para que isso não voltasse a acontecer. E a verdade é que no último ano eu não ouvi falar mais disso. Pelos vistos voltou agora. Eu devo dizer sobre isto que é uma coisa clara. Ou, se for verdade que em alguma urgência ficaram retidas macas, bem, se for mentira, o Sr. Presidente do INEM mentiu. Se for verdade, eu espero que a Sra. Ministra da Saúde demita imediatamente os responsáveis desse hospital. Porque, vamos ver, o Serviço Nacional de Saúde pode ter muitas dificuldades, muitos problemas. Não há falta de recursos para haver macas suficientes para quando uma ambulância chega ao hospital, o doente ser transferido para uma maca do hospital e a ambulância ser libertada, porque essa ambulância é indispensável ao socorro. Ainda por cima, sabendo-se como se sabe, que no distrito de Setúbal não há meios suficientes se estiverem todos a funcionar. Agora, se uma parte deles ficam retidos num hospital, à espera que haja uma maca para colocar um doente, eu peço desculpa, isso é inqualificável. Essa responsabilidade tem que ser, se a Sra. Ministra tolerar que os responsáveis dos hospitais possam sobreviver a uma irresponsabilidade desta dimensão, então é o lugar da Sra. Ministra que está em causa. Acha que esse lugar já devia ter sido posto à disposição do Primeiro-Ministro? Bem, eu tenho muito respeito pessoal e profissional pela doutora Ana Paula Martins. Aliás, quando fui Ministro, nomeei a doutora Ana Paula Martins para Presidente do Conselho de Administração de um dos maiores hospitais do país, o Hospital Santa Maria. Foi uma época em que nós procuramos despartidarizar as nomeações. E este exemplo é mesmo um bom exemplo disto, ao contrário do que está a acontecer agora, que sem se ter um cartãozinho de cor de laranja, não se consegue ser nomeado para a administração do hospital e que ninguém avalia nada do que está a acontecer nos hospitais. Substituem-se os hospitais que estão a funcionar bem e não se substituem os que estão a funcionar mal. Olha, o que se passa no Amadora Sintra é um escândalo. A Sra. Ministra aceitou o pedido de demissão da administração do Hospital de Amadora Sintra há cerca de 2 meses e ainda não nomearam ninguém para substituir. E temos hoje também mais uma demissão por parte de liderança de enfermagem. É que eu tenho mesmo o receio que o sistema se esteja a esboroar por incapacidade de assumir responsabilidade. Acha que podemos estar a assistir a esse pré-colapso? É isso que pode estar a acontecer? Vamos ver. Então, no Amadora Sintra, numa situação dramática, o Conselho de Administração demite-se no início de novembro porque transmitiu uma informação errada à Sra. Ministra. A Sra. Ministra, do meu ponto de vista bem, reagiu aceitando o pedido de demissão e 1 mês e meio depois ainda não se nomeou ninguém. E andam a nomear pessoas para lugares que estavam bem ocupados, de administrações na área da saúde que funcionavam bem.
Tudo isto parece uma lógica de interesse partidário em vez de ser uma lógica de respeito pelo interesse público. Eu lamento muito, isto não é aceitável. E lamento, repito, eu tenho uma enorme consideração pessoal e profissional pela professora Ana Paula Martins e lamento o que lhe estão a fazer, porque eu acho que a Sra. Ministra, neste momento, está já a perder a sua autoridade e está a servir de barreira de proteção do Governo que não quer ver a realidade. Quer dizer, o que está a acontecer é de tal modo dramático que só alguém que não quer ver a realidade é que pode desvalorizar a gravidade do que está a acontecer. O Governo anunciou hoje, o Primeiro-Ministro anunciou hoje no debate quinzenal a compra de 275 viaturas para o INEM, mais 500 camas nos cuidados intermédios. São duas das soluções de que o país precisa? Sem nenhuma dúvida, mas tudo isto vai demorar meses, ou no caso das viaturas, suponho que em 2026 a maior parte delas não será possível adquiri-las, porque o mercado é o que é. Agora, isso vai tudo na direção certa. Olha, o que não vai na direção certa é mudar o sistema de triagem do INEM para um sistema cuja comprovação científica eu desconheço em absoluto. Eu não sou especialista em medicina intensiva, em emergência médica, mas tive a ocasião de perguntar a vários colegas meus de profissão, eu sou médico, especialistas, e nenhum deles conhece a validação científica do novo sistema de triagem. Há um sistema que não foi partilhado com os parceiros do INEM. O Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros ontem disse que ninguém avisou nada aos bombeiros pela mudança do sistema de triagem. E ainda que tudo isto estivesse certo, é mesmo no pico da procura dos serviços de emergência médica, a meio de uma pandemia da gripe, que se muda o sistema de triagem do INEM. Eu considero, isto já é mesmo uma questão de bom senso, não sei se talvez já não é mais nada, é uma questão de bom senso. Um sistema, uma mudança dessas, nunca se faz na altura de maior pressão sobre os serviços. Ela tem que ser tranquilamente testada num período em que haja um pouco menos de pressão, sendo que na emergência a pressão existe sempre, mas quer dizer, não é igual no meio da pandemia da gripe. Eu acho que isto tem... Os sinais são muito preocupantes. Então o que é que se faz numa situação destas? O que é que o Governo deve fazer agora? Sabemos que já foram instaurados vários processos com vista ao apuramento de responsabilidades. Sim. Mas, na realidade, no imediato, o que é que o Governo pode e deve fazer agora? Bem, a primeira coisa que devia fazer era clarificar rapidamente, não são precisos processos muito longos, para se perceber uma coisa. Bom, o Sr. Presidente do INEM fala a verdade quando diz que não havia ambulâncias porque elas estavam retidas nas urgências dos hospitais porque não havia macas. Desculpe, essa é uma pergunta. Os bombeiros confirmam. A Sra. Ministra consegue resolver isso em 2 horas. Chama os dirigentes dos hospitais, chama a direção executiva do SNS e esclarece. Bem, se isso for verdade, espero que dimita imediatamente os responsáveis desses hospitais. Se for mentira, tem que demitir o Sr. Presidente do INEM por estar a dizer mentiras. Ora, isto não pode passar, é como um assunto que não tem importância nenhuma. Porque, e repito, isto não tem nada a ver com o atraso no atendimento ter sido ou não ter sido a causa da morte. Eu não posso saber. Sei que é inqualificável. 3 horas para chegar a uma ambulância a um senhor que mora no Seixal. E faz-lhe sentido que tenha sido acionada uma ambulância de Carcavelos para a margem sul? Isto revela que o sistema está mesmo a esboroar-se. Eu repito, está mesmo a esboroar-se. Isto revela que quem comanda neste momento o sistema de emergência médica já não tem bem consciência do que está a fazer. Bem, não adianta virem com pose de arrogância, dizendo que o INEM fez tudo bem, quando está à vista de todos que tudo bem é que não pode ter feito. Se tivesse feito tudo bem, o atendimento tinha corrido em tempo. Se com o atendimento em tempo a pessoa em concreto tinha sobrevivido ou não tinha, isso não sei. Agora, eu sei é que se o padrão de atendimento passa a ser as ambulâncias podem chegar 3 horas depois e o INEM fez tudo bem, olha, não sei onde é que nós chegamos. Quando eu fui ministro, houve muitas dificuldades, muitas chatices e muitos problemas. Há uma coisa que eu acho que todos reconhecerão, os que tiverem memória para isso, é que eu nunca deixei de aparecer em público a justificar e a assumir a responsabilidade. É esse um dos grandes problemas que está a acontecer agora. A Ministra da Saúde já deu a cara, esteve hoje no Parlamento, mas não deu voz a essas questões? Deu a cara porque esteve no Parlamento, mas eu não acho que nenhum português ouviu falar sobre este assunto. E a direção executiva do SNS está morta em combate. Está desaparecida. Fecharam a direção executiva e esqueceram-se de avisar o país. Quer dizer, então, o presidente do INEM acusa os hospitais da Margem Sul de reterem ambulâncias porque não têm macas para colocar os doentes nas urgências e 24 horas depois, ninguém do Ministério da Saúde, ninguém desses hospitais, ninguém da direção executiva se pronuncia sobre isso. Desculpem, esse assunto tem que ser esclarecido. Se isto for verdade, é de gravidade extrema e exige o apuramento de responsabilidades e a demissão imediata dos responsáveis desses hospitais. Se for mentira, exige que o Sr. Presidente do INEM se explique
sobre essa desculpa, que aliás me pareceu uma coisa de andar a empurrar responsabilidades uns para os outros, que é uma coisa horrível. Perante acontecimentos como estes, perante coisas trágicas, de morte de pessoas, dentro do Ministério da Saúde, uns serviços andarem a empurrar responsabilidades para os outros, parece-me mesmo o fim da linha. Dr. Manuel Pizarro, hoje também ouvimos o Primeiro-Ministro no Parlamento dizer que as 168 urgências do país, a maioria funciona bem e que muitas das pessoas que vão até estes serviços não apresentam queixas. Pergunto-lhe se nesta altura devemos estar a fazer como o Primeiro-Ministro, que olha para o copo meio cheio, ou devemos estar a olhar para o copo meio vazio e para todos os problemas que temos estado aqui a ouvi-lo verbalizar. Em primeiro lugar, eu não sei quem é que deu esse número das 168 urgências ao seu Primeiro-Ministro. Portugal tem muitos serviços de urgência, mas são metade de 168, são 80 e poucos serviços de urgência, e são uns serviços que são... É mesmo um erro de informação do seu Primeiro-Ministro. O seu Primeiro-Ministro está mal informado. Aliás, eu acho que, ouvindo o que ele disse hoje, que o seu Primeiro-Ministro hoje disse sobre a saúde no Parlamento, o seu Primeiro-Ministro está mesmo muito mal informado, porque eu não acredito que o seu Primeiro-Ministro quisesse dar a imagem que deu, uma vez mais, de insensibilidade em relação aos problemas. Claro que eu, neste momento, voltei à minha atividade profissional, sou médico no Hospital São João. O Hospital São João, no Porto, continua a funcionar com toda a tranquilidade, a atender as pessoas, enfim, em alguns momentos em circunstâncias de grande dificuldade, mas continua a atender em padrões que são muito diferentes dos padrões que nós temos visto na comunicação social. Mas o que é que se pode esperar? O que se pode esperar é que todos os serviços de urgência funcionem de forma adequada. Quando eu fui ministro também não acontecia. Havia muitos problemas e muitas dificuldades. O que também não acontecia era tentar fazer com que isto fosse uma espécie de uma coisa normal. Até porque nessa altura, os mesmos que hoje acham que isto querer que isto é uma espécie de uma coisa normal, eram bastante mais duros em relação ao governo de então. Olha, o assunto nem foi comigo, mas a ministra que me antecedeu, a ministra Marta Temido, pediu a sua demissão porque um bebé e a sua mãe morreram na transferência de um hospital para outro em Lisboa. Nessa altura, um ministro do atual governo, o Sr. Ministro das Infraestruturas, disse que já era tarde para a Sra. Ministra se ir embora. Veja a violência disto. Veja se neste momento as mesmas pessoas, o Dr. Luís Montenegro, o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Dr. Pinto Luz, se aplicam o mesmo critério em relação ao que está a acontecer. Se é isso que eles dizem, se é assim que eles atuam, ou se, ao contrário, aparecem com uma enorme arrogância, empurrando todas as responsabilidades para o passado. Bem, é que eles já estão no governo quase há 2 anos. Dr. Manuel Pizarro. Patrícia, já vão no 4º presidente do INEM. 4º. Em menos de 2 anos já conseguiram arranjar 4 presidentes diferentes do INEM. Olha, não há estrutura que sobreviva a isto. Dr. Manuel Pizarro, agradeço a disponibilidade para conversar com o Now às 7 sobre esta questão do INEM. Lembro que 3 pessoas morreram esta semana por falta de apoio, por falta de cuidados do INEM. Boa tarde e obrigada.